Bem, boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Espero que esse tempo seja um tempo bastante edificante para a vida de vocês, para a minha vida, e que, como o Romeu falou, tanto você possa ser edificado, possa ser ajudado, como você possa ter ferramentas também para ajudar em relação a esse assunto. Nós temos aí 50 minutos para tratar, então nós vamos logo direto e eu vou estar tratando algumas coisas importantes, algumas preliminares eu vou estar trabalhando no decorrer aqui do desenrolar do assunto. Então, tratando sobre suicídio, nós precisamos definir o termo. O termo suicídio vem a ideia de dar a morte a si mesmo. Esse termo foi estabelecido por um cara chamado Walter Charleton, 1651. A palavra suicídio vem do latim sui, a ideia de si mesmo, e sídio, a morte. Então, seria a morte de si mesmo. Ela tinha um outro sentido anterior, que era biothanatos. Então, ela tinha um sentido grego, era uma palavra muito usada, mas que quando o Walter estabeleceu esse termo aqui, ela tomou conta do mundo e hoje ela é conhecida, até do termo suíço, alemão, aliás, e aí ela passou então a ser conhecida mundialmente, e é conhecida mundialmente por esse termo, a ideia de dar fim à própria vida. Alguns dados importantes: se você marcar 40 segundos aí no seu relógio, uma pessoa vai se suicidar no mundo. Então isso é um fato, é um dado muito terrível, triste, não é? 804 mil pessoas cometem suicídio todos os anos. A taxa de 1 para um grupo de 100 mil. 75% dos casos envolvem pessoas onde a renda é considerada baixa ou média. Mortalidade entre pessoas de 70 anos, mais de 70, é muito alta. E a gente vai ver no final, no tempo das palestras, eu queria comentar um pouco sobre a parte fisiológica, ok? O Brasil é o 8º país em número de suicídios do mundo. Uma vez, fazendo uma pesquisa, eu vi que os países onde mais cometiam suicídio eram aqueles países que muitas vezes passam 6 meses sem o sol, e os cientistas estavam fazendo pesquisas com a relação do sol, dos raios solares, e também daquele período de chuvas, de nuvem ou de gelo, influenciavam muitos países que não tinham muita influência do sol, havia uma crescente, mas não é tanto assim, porque nós temos outros aqui que têm muito acesso ao sol, né? Não quebrou aquela ideia lá. Entre 1980 e 2014, a taxa de suicídio entre jovens, 15 a 29 anos, aumentou 27% no Brasil. O Brasil é o país campeão de transtorno de ansiedade. Então, para você ter uma ideia, até 2020, a Organização Mundial de Saúde está estabelecendo um número alarmante de pessoas que estão tomando remédios ansiolíticos. As pessoas estão tomando antidepressivo. Então, o Brasil é campeão. Somos o 5º em depressão. Isso são fatores muito importantes, né? Ansiosidade. Todo mundo, a gente só escuta as pessoas falando, estão tomando remédio para dormir, remédio para se acalmar. Algumas pessoas, para aguentar o ritmo de trabalho, estão tomando Red Bull, estão tomando cafeína exageradamente, e as consequências também são trágicas relacionadas a isso. Mais de 60% de todas as pessoas que se suicidam, mais de 60% sofrem de depressão grave. A gente vai discutir esses temas aqui, ó. Quem comete suicídio vai para o inferno? Um cristão, ele nunca chega a suicidar-se. Deus o impede. Um cristão pode cometer suicídio, sim, mas ele perde a sua salvação. Um cristão pode cometer suicídio, como pode cometer qualquer outro pecado, sem, no entanto, afetar a sua eternidade. Então, o que você pensa em relação a isso? Quem comete suicídio vai para o inferno, perdeu. Um cristão nunca vai chegar a suicidar-se, porque Deus tem o controle da sua vida e não vai permitir que ele se suicide.
Um cristão pode cometer suicídio, mas infelizmente ele perde sua salvação. Ou o cristão pode cometer suicídio como qualquer outro pecado que ele comete, sem, no entanto, afetar sua eternidade. Alguns casos de suicídio na Bíblia. Nós temos o de Abimeleque, que geralmente as pessoas colocam como suicídio. Eu não vejo suicídio, porque ele pediu para o seu servo o matar, não é? Para que a honra não fosse dada a uma mulher. O caso de Sansão, que foi um suicídio em benefício alheio. Então, nesse caso, por exemplo, Geisler, ele diz que nesse caso esse suicídio é válido, não seria pecaminoso, porque ele está morrendo para salvar outras pessoas, no caso o seu povo, os inimigos do seu povo. O caso de Saul também, depois de ferido, pediu para o seu servo matá-lo para que a honra não fosse dada aos filisteus, eles não tivessem o prazer de dizer, matamos o rei Saul. Mas o servo não faz e ele acaba se jogando sobre a sua espada. O mesmo aconteceu com o escudeiro de Saul. O caso de Aitofel, que por ser rejeitado por Absalão, o conselho dele, ele vai para casa e se enforca. O caso de Zinri, ele que era o comandante da parte do exército de Elá, o rei Elá, rei de Israel, ele conspira contra Elá, que estava se embriagando, ele mata o rei. Depois de 5 dias, o pessoal então pega o outro chefe do exército, que era Onri, e então quando ele sabe que o pessoal está indo para lá, para tomar o reinado dele, ele toca fogo no castelo e se suicida lá dentro. O caso de Judas Iscariotes, bem conhecido. O suicídio e a teologia. Alguns teólogos foram a favor do suicídio. Naquela época, muitas mulheres eram sequestradas por gigolos, que pegavam essas mulheres para usar nos bordéis, e essas mulheres eram tiradas das suas cidades, dos seus estados, levadas para determinados lugares, e havia aquele questionamento: elas estão pecando, elas são culpadas diante de Deus? Então esses teólogos aqui, eles eram a favor do suicídio praticado por essas mulheres. Elas deveriam, ou até era incentivado que elas se suicidassem para acabar com aquela vida promíscua que elas eram obrigadas, e nesse caso elas ficavam inocentes diante de Deus. Eusébio, Crisóstomo, Ambrósio e Jerônimo. Agostinho, também no século V aqui, ele considerava uma violação do 6º mandamento. Então, em hipótese alguma, o suicídio deveria ser cometido porque era um pecado contra Deus. Tomás de Aquino também, crendo que as confissões do pecado deveriam ser feitas antes de partir desse mundo, e a ideia do suicídio, você comete e depois de cometer não tem como pedir perdão. Então ele acreditava também que quem cometesse suicídio não tinha sua salvação eterna, estava condenado eternamente. Praticamente até a reforma, esse foi o pensamento predominante. Suicídio é pecado, quem comete não tem direito à salvação eterna. A Igreja Católica incorporou então isso ao Estado Civil. Você sabe que muitos imperadores foram papas, ou muitos papas na verdade foram imperadores. Isso foi incorporado à lei civil, de forma que uma família que tivesse suicídio dentro dela, a Igreja Católica intervia naquela situação, tomava os bens, confiscava os bens, obrigava a família a pagar até multa, e aquele corpo tinha que ser deixado ali jogado ao léu, ele não poderia ser enterrado. Quem já assistiu, por exemplo, o filme A Cruzada, no início do filme, você lembra que aquele rapaz está lá, ele é ferreiro, e a esposa dele se suicida, e ele pede ao padre da época para ir sepultar a mulher dele. Ele diz: você não pode, e o cara é muito mal aparentado, bêbado, e ele diz: olha, a sua esposa, você sabe onde ela está, ela cortou a cabeça, ela se suicidou. Então, aquela ideia da história da igreja, que os padres colocavam qualquer um para ser um padre, para controlar uma igreja, analfabetos, bêbados, marginais. A Igreja Católica colocava para ser padre, e o filme retrata muito bem essa parte, porque ele diz: você sabe onde ela está, não adianta a gente enterrá-la, ela tirou a própria vida dela. Um outro filme mais recente, Promessas de Guerra, com Russell Crowe. E esse filme também ele tem 3 filhos que vão para a guerra, e esses 3 filhos supostamente morrem na guerra,
que na hora que ele vai pedir ao padre para fazer o sepultamento da mulher que se suicida com uma dor terrível, com a perda dos 3 filhos, o padre diz: olha, a gente não pode enterrar a sua esposa, mas eu vejo que o senhor tem uma boa carruagem lá fora e ela seria de grande valia para a igreja, né? Olha a intenção do cara, né? Não posso acertar a sua mulher, mas o senhor tem muitos bens que poderiam ser dados para a igreja. Então isso aqui é reflexo, né, desse pensamento católico. Depois, com Lutero e Calvino, eles não chegaram à conclusão se era possível o cristão cometer suicídio ou se fazendo iria para o céu ou não. Eles não chegaram a uma conclusão definitiva em relação a isso, certo? E depois, a partir daí, muitos reformadores começaram a tomar caminhos diferentes, né? Alguns aceitavam que era, como nós temos hoje na atualidade, muitos teólogos conservadores. Há uma divisão em relação a isso. Alguns acham que não pode, é impossível um cristão se suicidar, outros acham que é possível, não perde salvação, e vai oscilar em relação a isso. Suicídio é a filosofia. Sócrates negava que o homem tinha o direito de cometer suicídio, né? Segundo ele raciocinava, o homem é propriedade dos deuses, então só os deuses têm o poder de tirar. O homem não pode tomar essa decisão. Platão, o suicídio se constituía numa injustiça praticada contra a própria pessoa. O Descartes, a vida sempre oferece mais bens do que males, então o suicídio não é uma saída viável. Spinoza, suicídio não é um ato de virtude, pois que fiz a destruição do que foi a essência do homem, aquele pensamento que você estava falando ali fora, né? A ideia do que foi a essência mesma do homem, o seu poder e sua tendência fundamental. Então seria tirar, levar ao fim aquilo para que o homem foi feito, sua própria existência. Schopenhauer defendia o suicídio como um direito, porém ele criticava a fuga da dor por meio do suicídio, né? Ele disse: não, o homem tem o direito de praticar isso, mas esse não é o melhor caminho para se fazer. O Nietzsche dizia que o homem deveria ter pelo menos a liberdade de escolher morrer. E o Sartre, ele disse que é errado porque é um ato de liberdade que destrói todos os outros atos de liberdade futura. Então, eu tomo uma decisão agora que vai interferir nos meus atos de liberdade futura. Então, nesse caso, seria então errado. Respondendo então a alguns questionamentos. Seria o cristão capaz de cometer suicídio? Quantos acham que seria? Levanta a mão. Pode baixar. Quantos acham que não? Tem vergonha não, viu? Que a maioria levantou, a gente fica com vergonha, né? Então é certo. O ser humano é totalmente depravado, sua capacidade, todas elas estão manchadas pelo pecado. Mente, intelecto, coração, emoções, vontade. A volitude do homem foi contaminada. Então o homem, né, o cristão, mesmo sendo regenerado, depois de ter nascido de novo, mas devido à permanência da sua natureza, antiga natureza, ele é capaz de cometer qualquer outro pecado, certo? Então o cristão é capaz de mentir? Responda por si mesmo. Depois que você se converteu, você já chegou a mentir alguma vez? Capaz de furtar, de se irar, de bater em alguém? Capaz de embriagar-se, tirar a vida de outra pessoa? Sim, o cristão faz. A gente tem escutado isso entre os cristãos? Sim. Então por que o cristão não poderia tirar a própria vida, né? Principalmente se ele rejeitar os meios da graça, certo? Então o cristão é bem possível de tomar uma decisão desse tipo. Aqui eu queria abrir um parêntese relacionado à depressão. Um dos grandes problemas da depressão é o fato da pessoa achar, até pouco tempo, e ainda na atualidade, que a depressão é um pecado terrível que não pertence ao cristão. Né? Muitos cristãos sofrem por quê? Bem, tudo bem, as pessoas que não são de Deus, elas sofrem, mas eu sou uma cristã, ou um cristão, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho as promessas eternas. Então por que eu estou passando por isso? Eu tenho um bom casamento, eu tenho bons pais, eu tenho uma boa família, eu tenho boa condição. E por que eu estou passando por essa situação? Por que eu não tenho alegria? Né?
E aí piora, porque ela acha que ela não pode nem deve estar passando por aquilo. Aí tem vergonha de contar para as pessoas e acaba vivendo essa tormenta de forma solitária, certo? Quando eu trabalho com pessoas, eu digo: o crente tem problema de coração, problemas cardíacos? Sim. Crentes têm problema com câncer? Com certeza. Um crente pode ter problema de dor de cabeça? Claro que tem. Então, um crente também pode ter um problema depressivo, principalmente problemas depressivos fisiológicos, né? E aí, no momento das perguntas, eu vou tratar um pouquinho sobre essa parte da fisiologia na depressão que leva ao suicídio. Mas o cristão é muito capaz de cometer o suicídio. Por que Deus permitiria um cristão fazer isso? Pode ser parte da disciplina de Deus, por ele não fazer o uso dos meios da graça dentro do corpo de Cristo, proporcionados por Deus para ajudar seus filhos. Então Deus deixou a Bíblia, Deus deixou a igreja, o convívio com os irmãos, pessoas para ajudarem, né? A oração para ter relacionamento com Ele. Por exemplo, você vai ver no Salmo 119, 92, se a tua lei não fosse o meu prazer, há muito tempo eu teria perecido na minha angústia. Nota que o salmista não vai atrás de psiquiatra, psicoterapeuta, psicólogo. Ele encontra no meio da angústia dele a palavra de Deus como sendo o prazer, como sendo aquela solução. Não dizendo que seja errado. Eu vou falar um pouco sobre isso também à frente. Quando cada um desses vai ter um papel importante, mas eu quero dizer assim, Deus deixou meios para nós não cometermos isso. Certo? Agora, o cristão perde a salvação se ele vier a cometer um possível suicídio. Cristão, estamos falando de cristão, estamos falando de falsos cristãos, estamos falando de um cristão, alguém nascido de novo. Certo? Hebreus 10, 12 diz: o sacrifício de Cristo já nos perdoou por todos os nossos pecados, passados, presente e futuro. Eu dei uma série de pregações na igreja no mês de julho sobre graça. E uma das coisas que eu enfatizei muito é aquela questão: muitos cristãos acham que foram salvos pela graça, mas a ideia é que daqui para frente é comigo. E aí, se eu não estou lendo a minha Bíblia, eu não estou fazendo ali alguma coisa direitinho, minha consciência fica pesada, meu relacionamento com Deus fica quebrado, porque no fundo a gente acaba achando que dali para frente é meio que pelas obras, né? E quando não é isso, é tudo graça, certo? Então, os pecados passados, os pecados do presente e os do futuro já foram pagos, dentre eles um possível suicídio. Romanos 8, 38, o apóstolo Paulo diz que estou bem certo de que nem a morte. Então ele não especificou que tipo de morte: morte morrida, velhice, né? Acidente. O cara tinha 12 anos, sofreu um acidente de carro e morreu, teve uma morte precoce. Será que Deus, eu pergunto para você, será que tinha alguma coisa escrita no livro desse garoto de 12 anos no dia posterior à sua morte? Mas o apóstolo Paulo diz então que a morte não pode separar. Ele não especifica que tipo de morte: acidente, câncer, incidente, doença, suicídio, velhice. Ele diz que a morte, ela não tem o poder para separar o cristão do amor de Cristo, do amor de Deus, da salvação eterna. E eu gosto muito também desse termo aqui: nem o presente e nem o porvir. O porvir inclui qualquer ação que de hoje para frente eu venha fazer, ela não vai interferir também nisso, certo? Infelizmente, por exemplo, os que creem na perda de salvação, eles não podem conviver, nem conseguem conviver com isso. Não, eu sou salvo até hoje, de amanhã para frente eu não sei. É triste você viver dessa forma, né? O apóstolo Paulo então ele disse que nem a morte nem o meu futuro podem me separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo nosso Senhor. Colossenses 2,13: a vós outros, estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com Cristo, eu gosto de parafrasear,
perdoando todos os vossos delitos. Ele riscou ou cancelou o escrito de dívida que era contra nós, que nos era prejudicial. Ele removeu inteiramente de nós, encravando na cruz. Então todos os nossos pecados, eles já foram pagos em Cristo. Inclusive, mesmo que um possível suicídio, que seria, nesse caso, o último pecado cometido, ele já entrou na lista do perdão. Isso precisa ficar muito claro. João 6,37, aquele belo discurso que Jesus dá com aquela multidão que acabou indo embora, e Jesus tentando falar para eles de comer a sua carne, beber o seu sangue, e as pessoas escutam aquilo e dizem: poxa, canibalismo é loucura. Vamos embora porque agora o cara enlouqueceu. E aí os discípulos ficam olhando a multidão indo embora. Mestre, estão indo embora. E Jesus pergunta: vocês querem ir também com eles? Né? Nesse capítulo, Jesus diz: então todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, o que vem a mim de modo nenhum eu lançarei fora. Então esse modo nenhum não existe, nenhuma possibilidade, nenhum pecado, nenhuma ação. Jesus disse assim: não, tudo bem, até agora você, mas esse ato de suicídio aí, infelizmente, não posso mais continuar com você. Não se encaixa com isso aqui. Mateus 12,31, a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, quando Jesus então está ali expulsando o demônio, e os fariseus, para tirarem o crédito de Jesus, começam a dizer: ah, ele está expulsando pelo dedão de Beelzebul, maioral dos demônios. Né? Jesus disse: eu estou expulsando por Satanás, por que então expulsando os vossos filhos? Se Satanás estiver dividido contra si mesmo, o reino dele não subsistirá. E aí ele vai e diz: olha, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Todos serão perdoados aos filhos dos homens. E não vou ter o resto do versículo porque não se encaixa aqui com o nosso tempo. Então, para a gente ter aqui uma noção, o suicídio é pecado e é uma transgressão contra Deus. Isso aqui não resta dúvida. Ele fere o sexto mandamento. Certo? Ali, Êxodo 20, você vai ver, por exemplo, em Êxodo 18 e Êxodo 19, e Êxodo 21, Deus vai dizer várias vezes: se um homem for pego com outro homem, mate. Se a mulher casada for pego com um homem, não sendo seu marido, mata. Uma mulher por-se perante um animal deve ser morta e tal. Mata, 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 mata. Quando chega em Êxodo 20, Deus diz: não matará. Puxa, como é esse negócio, né? No hebraico são duas palavras, harag e hatsash. Então a ideia de assassinar e a ideia de tirar a vida como uma pena capital. Então o que Deus está proibindo é que eu não tire a vida de ninguém, nem a minha própria. E o que Deus está dizendo em Êxodo 18, 19 e 21, mate, 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 é a pena capital. O problema é trazido diante dos anciãos, eles decidem o problema, julgam a causa, e se for para matar, estão liberados para matar. Se for um filho desobediente, ele é o primeiro a atirar a pedra no filho. Se for uma esposa adúltera, o marido será o primeiro a atirar. Se for um marido adúltero, a esposa será a primeira a atirar a pedrada. Então o suicídio é um pecado, isso aí não tem o que se tratar, é pecado. O suicida descrente não terá salvação por causa do suicídio, não por causa do suicídio, mas por causa de todos os seus pecados. Tem gente que diz assim: ah, Judas nem foi salvo, ele cometeu suicídio. Judas nem foi salvo, ele cometeu suicídio. Isso não é verdade. Não é porque ele cometeu suicídio que ele não foi salvo, né? Aqui, abrindo outro parênteses, a questão do homossexualismo. O homossexualismo está em alta. Para muito cristão hoje, para muita gente no mundo, parece assim que o homossexualismo é a porta de entrada para o céu. Você é gay, deixou de ser gay, pronto, o céu está aberto para você, como se o homossexualismo fosse um pecado, né? O homossexualismo é pecado como qualquer outro. Eu sempre digo para as pessoas, quando eu vou pregar para alguém católico, a última coisa que eu uso para pregar para um católico é imagens. Vou pregar sobre Cristo, a morte dele, nossa pecaminosidade no geral. Vou pregar para o homossexual, amigos que eu tenho, colegas homossexuais, amigos, né? Amigos não íntimos, mas pessoas que têm amizade com eles, que me consideram.
eu não vou evangelizá-lo tratando sobre o homossexualismo, né? Eu vou tratar sobre o pecado do homem, sobre a morte de Cristo. E se ele pergunta, eu trato. As pessoas querem fechar a porta, Paulo lá em Atenas, né? Ó, seus ignorantes atenienses, vocês são muito, sabe, sem inteligência. Como é que vocês adoram essas porcarias desses ídolos? Não. Vejo que em tudo sois acentuadamente religiosos. Paulo elogia. Comece elogiando. Depois despertando curiosidade. Olha, vejo que em tudo sois religiosos, porque eu passando no panteão dos deuses de vocês, vi um altar dedicado ao Deus desconhecido. Quer dizer, vocês ficaram com medo de ter esquecido algum e deixaram lá, porque se algum Deus reivindicar, não, o seu lugar é aquele ali. Ele elogia, então a gente tem que ter sabedoria, né? Para se tratar sobre isso. Então não é por causa do suicídio que uma pessoa vai para o inferno, é por causa do seu pecado, é por causa da sua rejeição a Cristo. Rejeição da providência divina para a nossa pecaminosidade. Não é por causa do suicídio. Um suicida crente não perderá sua eternidade por causa do seu pecado. Já foi pago por Cristo na cruz. Pensamento. O suicida ele não busca a morte, né? Mas ele foge da vida. Você lembra de Paulo lá em 2 Coríntios, quando ele diz: não que estejamos com interesse de nos despir, né? Ele faz uma analogia lá de se vestir e se despir com essa nova habitação celestial, e ele diz, não que tenhamos o interesse de nos despir ou de morrer, mas pelo fato de termos a vontade de nos revestir de novo. Então ele apresenta. Então o suicídio do mesmo jeito. Ele não está buscando a morte, ele está querendo fugir da vida, dos problemas, das dificuldades, da pressão. Suicídio é uma ação irreversível para um problema temporal. Tomou a decisão, tomou. O problema é temporal? É. Ele teria uma solução com certeza. Mas aí vem o suicídio e interrompe a possibilidade dessa solução. Tentando entender as causas. Acreditava-se antigamente que o suicídio eram pessoas que tinham perturbações funcionais ou lesões no cérebro. Então, muitas pessoas foram estudadas, pessoas cometeram suicídio, historicamente, para tentar descobrir alguma coisa, alguma lesão, né? Perturbações, a ideia era essa. Alguns psiquiatras defendem a tese segundo a qual a maioria dos suicidas pertence a um tipo de personalidade deprimida. Então a ideia é que as pessoas que não se suicidam, sempre elas vão ter na sua mente, nas observações, na busca por uma saída, elas vão sempre encontrar uma porta para não suicidar. Mas os suicidas com essa mente deprimida, eles têm obstáculos que eles chegam num determinado ponto e eles dizem, não tem mais saída, eu não consigo mais, é impossível sair dessa situação, certo? Então, ele não tem os cursos necessários para superar esses obstáculos e frustrações que a vida apresenta, né? Como o Romeu falou, antes da minha conversão, em 96, eu passei por uma situação bem difícil. Eu passei 6 anos lendo a Bíblia. E vivia junto com uma mulher que tinha 4 filhos, era só dela, e eu sei que depois de 6 anos eu acabei traindo aquela mulher, me envolvendo, lendo a Bíblia 6 anos. E acabei vivendo uma aventura ali, de 3 meses, e depois comecei a viver uma depressão. Eu me lembro muito do Salmo 32, quando Davi diz, porque dia e noite tua mão pesava sobre mim. E no Salmo 51, quando ele diz, o meu humor se tornou como sequidão de estio. E ele pede para Deus restaurar a alegria da salvação dele. E Deus começou a pesar a mão. E nesse período, que não tinha nenhuma explicação para aquilo que eu estava vivendo, eu não via nenhuma saída. Eu olhava assim, um palmo à frente do meu rosto, não via uma saída financeira, psicológica, emocional, espiritual, profissional. Eu fui no fundo do poço. Como o Romeu falou, eu cheguei a cogitar várias vezes, chorando as lágrimas no meu quarto. Eu passei
outubro, novembro, dezembro de 96, vivendo essa... Trabalhava na Banes, lá em Fortaleza, e vivendo essa tormenta, esse martírio. E eu pensei algumas vezes, eu acho que eu entrei nessa categoria também dos covardes, né, que eu não tenho coragem, né? Mas o pensamento era muito forte na minha mente: tira tua vida, não tem mais sentido, não tem mais uma saída. E em dezembro daquele mesmo ano, Deus abriu, escancarou todas as portas, né? Tivesse tirado a minha vida naquela época, que não iria acontecer, porque Deus tinha um outro plano para mim. Mas olha, tudo que eu teria perdido na minha vida, né? Motivações para o suicídio. Então vamos só entender isso aqui. A ideia é que são as causas científicas. Por que uma pessoa se suicida? Agora aqui, os motivos que têm sido colocados pelas pessoas que se suicidam, né? Assim, cartas que foram deixadas, relatos pré-suicídio, então tratamentos psiquiátricos, tratamentos psicológicos. Então esses profissionais acabavam coletando o que levava essas pessoas, ou o que levou essas pessoas a cometer o suicídio. Abuso de drogas, desorganização na família, pai adúltero, mãe prostituta, irmãos drogados, falta de comunhão na família, pessoas já suicidaram por isso, muito alto índice. Mau rendimento escolar, e aqui vem um problema muito sério: muitos pais não ensinam seus filhos a aprender a perder. Filhos que só tiram 10, 9,8, 10, 9,8, 10, 9,8. Um dia tiram 7 numa prova, frustração total. Já trabalhei no Colégio Batista como coordenador e eu via isso. Alunos muito bons, não preparados para enfrentar adversidades e dificuldades na vida. Isso traz muitos problemas. Eu estava assistindo o Globo Esporte outro dia, uma menina lá do judô, uma ótima lutadora, uma menina nova que tem um futuro brilhante pela frente. Mas a menina perdeu a luta, se desmoronou todinha, se desestruturou toda. Por quê? As pessoas não são treinadas para perder. Elas não sabem observar que na vida tem vitórias e derrotas, e que as derrotas podem ser um degrau, elas podem se tornar um degrau para ser uma grande vitória no futuro, né? Mas sempre aprender a perder também. Quadro de depressão, né? E aqui, se é difícil para um adulto enfrentar a depressão, você imagina um adolescente, uma criança de 12 anos, uma criança de 7 anos enfrentando depressão. Se muitos adultos não aguentam, tiram a vida, como é que uma criança vai ter estrutura? 13 anos, 15 anos. Na área sexual, gestações precoces, né? Então, moças que ficam grávidas fora do tempo, e aí tem medo dos pais, e aí acaba escondendo e acaba tirando a vida. Vários casos registrados também. O aborto mal sucedido, abusos e maus tratos, né, na área sexual, pessoas que foram violentadas, às vezes até pelos próprios pais, tanto filhos pela mãe como filhas pelos pais, pai pelo pai, né? Então isso leva também a suicídio. Relacionados ao web, o cyberbullying, né, postagem de foto íntimas, humilhações, já tem levado várias pessoas ao suicídio. A menina manda umas fotos íntimas para o coleguinha joga na rede, e aí ela não tem estrutura para suportar, saber que o mundo todo agora pode ver as fotos íntimas dela, a vergonha se comete o suicídio. A mídia e o incentivo na rede, isso aqui tem sido uma preocupação muito grande. Muito obrigado. Para vocês que são pais, tem que ter uma preocupação relacionada a isso aqui, né? Eu vou pregar lá, dar uma conferência do Xadá agora no final do mês, as ameaças da santidade, né? Aí, mídia. Então isso aqui tem sido um problema, porque se você entrar lá na internet, uma mocinha, 11 anos, com 15 anos, ela aprenda como ser lésbica. Ela vai entrar lá como ser lésbica e está lá tudo ensinando direitinho, como ser homossexual, como cometer suicídio, os tipos de suicídio, suicídio sem dor, e o que você quiser achar sobre suicídio, e as aulas, e o incentivo, você vai encontrar aqui. Né? Então tem sido um perigo e um incentivo. Eu acredito que essa globalização tem sido um incentivo e uma das grandes respostas para o homossexualismo, para o aumento de
toda a maldade que está acontecendo aí. O mundo sempre foi mal? Sempre. Na época de Noé tinha internet? Tinha mídia? Não. O mundo era mal na época de Noé? Era. Porém, a gente não pode negar o fato de que a mídia, ela incentiva, ela joga muito mais rápido, né? Você nota quando você sai para cidadezinhas do interior onde não tem energia, você vê a cultura completamente diferente daquelas pessoas. A forma como eles dão comida, a forma como eles tratam as pessoas. Você chega em determinadas cidades por aqui pertinho de nós, lá quando a gente tem uma congregação lá em Ouro Branco, você chega na sua casa e deixa a bicicleta na calçada. Dorme de janela aberta. É uma outra cultura, bem aqui pertinho de nós. Apesar de lá ter chegado a energia e ter chegado a internet também. Mas o pessoal ainda vem numa cultura ainda diferenciada. O aumento da pressão social, certo? Então, as crianças perderam, eu tenho pena dessa geração de hoje. Eu cresci, a minha infância foi incrível, tomando banho em rio, em levada, numa época onde eu podia sair com toda a liberdade lá na minha cidade, em Aquiraz. A gente podia brincar, a gente podia ir para a rua, nossos pais não ficavam preocupados com assaltos, com bandido, com criminalidade. Cresci subindo em árvore, andando de cavalo, fazendo muita coisa. Eu aproveitei minha infância. Eu vejo meus filhos, o Lucas, a Lohan, a Radassa. O Lucas ainda aproveitou bastante. A gente passou 4 anos morando onde hoje é o Office Cariri. Muita árvore, muita brincadeira. Mas as meninas, por exemplo, vão para a escola, chegam da escola, ficam ali dentro de casa, um acesso à internet, uma estuda. Eu fico pensando, meu Deus do céu, aí vem a pressão social. Você tem que estudar, você tem que pensar no Enem, a sua faculdade, o que é que você vai ser? Com 10 anos de idade, a criança já tem quase que... Meu filho, você vai ser o quê quando você crescer? Qual é a área que você vai... Você viu o que é isso? Né? Lá no Colégio Batista, os meninos do 3º ano, 16, 15, 17 anos. Aí aqueles meninos já têm que escolher a profissão que ele vai ter que viver o resto da vida dele. Então, Deus, isso é um sofrimento, uma pressão, uma tormenta. Aí vai, entra na faculdade, chega lá, está lá no 6º semestre, meu Deus, não é isso que eu quero para a minha vida. Aí tranca, vai fazer outra coisa, trabalhar uma coisa. Então essa pressão social tem sido terrível, né? E aqui também outro problema, a falsa realidade virtual, ou fake, o choque com a realidade da vida, né? Então na internet você pode ser quem você quiser, o que você quiser. Quando você desliga ali o computador, agora você voltou para a vida real. Problemas familiares e outras situações. E aí muita gente não sabe fazer a divisão aqui do real e do irreal, né? Do fake e da realidade. Então, isso tem sido também motivo. O desfecho do suicídio geralmente se dá de 2 formas. É súbito, rápido e impensável. Então o cara está com problema no casamento, está com uma filha perdida na prostituição e drogas, aí está trabalhando lá, vivendo uma luta terrível, chega no trabalho e o patrão diz, olha, a situação está difícil, você vai ser demitido, segunda-feira passa lá. O cara já está ali, a pressão terrível, dali mesmo ele já sai, se joga do prédio, se mata. Passa na frente de um carro e se mata. Ela pode ser também lento, calculado e bem consciente. Muitas pessoas fazem tudo muito bem feitinho, deixam cartas, preparam, premeditam, tudo muito bem consciente, né? Sinais de um potencial suicida, tendência à solidão, comportamento constantemente introspectivo, não fala com ninguém, só quer estar só, não é muito forte, isso que vai acontecer muitas vezes na adolescência e juventude, falta de motivação, agressividade descontrolada, insônia ou sonolência excessiva, mas junto a tudo isso, as ameaças de suicídio. Tem uma briga lá com o pai, com a mãe, com o irmão, eu vou me matar, vocês vão se ver livre de mim. E aí começam as ameaças. Aí você já deve estar bem atento a situações desse tipo. Como ajudar? Nós devemos falar com tranquilidade e autoridade quando for lidar com pessoas nessa situação. Não tente ajudar com uma atitude superior julgadora. Mas olha, eu nunca pensei nisso. Você não precisa fazer isso. Você está sendo muito fraco, né?
Escute bastante os problemas e mostre atenção, principalmente sobre os problemas dos adolescentes. Ontem eu fui dar aula lá no colégio, e Batista, dou aula no terceiro ano lá, orientação vocacional e religião. Roberto foi meu aluno lá, um tempinho atrás, e uma aluna me procurou, ela tem 12 anos, e ela veio: pastor Velho, o senhor pode me ajudar? Eu estou com um problema. Eu: posso? Aí foi falar de amizades, né, assim, de situações de amizade, que ela estava sofrendo muitas decepções. Aquele problema para aquela criança é gigantesco. Aí alguém vai e olha e diz: ah, essas besteirinhas da adolescência. Besteirinhas da adolescência não. Ela está começando a enfrentar suas grandes dificuldades e grandes obstáculos. Quais são os problemas da adolescência? Problemas de frustração, 14, 15 anos de namoro, quem está namorando, problema de frustração em relacionamento, lida com os pais. Esses problemas são gigantescos para ela. Então precisa ter muito cuidado, escutar bastante, mostrar atenção. Em alguns casos pode ser necessário um tratamento psiquiátrico. Por quê? Isso aqui é bem importante, tá? Se for um caso de suicídio por depressão, a pessoa vem lutando com uma depressão terrível, essa depressão fisiológica, o que é que acontece? Nossos neurônios, eles não são interligados. Cada sinapse ali, né, elas são interligadas, como esse computador está ligado nesse fio, que está ligado àquela tomada, que está ligado ali, que vai terminar lá em Sobradinho, Paulo Afonso, ou no seu dia que está nessa região. Nossas sinapses são separadas. O que é que acontece? Quando você, por exemplo, problema de fome, nós temos dois hormônios trabalhando no nosso corpo, grelina e leptina. Quando você está muito tempo sem comer, a grelina entra em ação. Aí ela começa a mandar mensagem para o cérebro: estou com fome. Aí você, opa, vou comer, começa a comer. Aí você nota que você está comendo, vai chegar uma hora que você diz: cara, estou sentindo que eu estou cheio. A leptina entrou em ação. Está mandando mensagem dizendo: olha, estou cheio, para de comer. Quando uma pessoa tem depressão, essas mensagens não chegam ao ponto que elas devem chegar. Por isso que pessoas depressivas ou são gordas demais ou são magras demais. Porque o estômago está constantemente mandando as mensagens, mas as mensagens não chegam no cérebro. A mesma coisa ocorre no relacionamento sexual. Então, houve a atração do homem pela hipófise ou da mulher pelo corpo caloso, e aquela ativação não chega no órgão sexual, por causa dos neurônios que não são interligados, por causa de uma baixa quantidade de neurotransmissores. Então o que acontece? Acontece com a fome, acontece com o sexo, acontece com o sono. Seu corpo está um bagaço de cansado. Ele está mandando direto mensagem para o cérebro produzir melatonina, o hormônio do sono, não a melanina da pele, mas a melatonina. Como os hormônios estão com a quantidade de neurotransmissores que fecham as sinapses, essa pessoa deita na cama morta de cansada, ela não consegue dormir. É no sexo, é na comida, é no sono, é na alegria e contentamento. Então essa pessoa, se você ler o livro, por exemplo, de Judith Kemp, a Judith Kemp, a esposa do pastor Jaime Kemp, que trabalha com casais, ela teve uma depressão de 2 anos, muito intensa, e ela dizia, ela tinha um sonho de ser missionária no Brasil, ela veio, o marido dela era maravilhoso, um pastor, as filhas dela maravilhosas, tinha uma boa condição financeira, ela tinha sonho de escrever livro, ela tinha tudo perfeito, e ela tinha uma depressão profunda. Aí vem um problema. Por quê? Porque que vergonha, meu Deus. Tenho tudo, eu tenho o céu, eu tenho Cristo. Por que eu passo por isso? Você está entendendo? Então, não tem alegria por todos os motivos que você tem ao seu redor, tudo maravilhoso ao seu redor, todas as condições para a pessoa ter todo o contentamento, e ela não tem. Por quê? Nível baixo de neurotransmissores que não fecham as sinapses. Uma depressão fisiológica. O crente pode ter um sopro no coração? Pode. Pode ter um tumor nos rins? Pode.
Ele pode ter um câncer no estômago? Pode. Ele pode ter uma amputação de pé? Pode. Ele pode ter uma deficiência de neurotransmissores? A serotonina, por exemplo, que é um dos mais importantes para o humor, a beta-endorfina, ele pode. O chocolate é bom, ele ajuda, mas também engorda, também não resolve o problema. Você vai encontrar uma série de outros neurotransmissores. Aqui é uma outra coisa, né? Então, em alguns casos, o medicamento e o tratamento psiquiátrico feito com médico pode ser necessário, porque o antidepressivo ele entra para agir aqui. Ele vai produzir ou ser esse neurotransmissor que vai fechar as sinapses e voltar a receber mensagens do estômago de grelina e leptina, receber mensagens da área sexual, da área do sono, da área da alegria, do humor e da tristeza. Então, em alguns casos, pode e deve ser aplicado o tratamento psiquiátrico. Não é pecado. Eu tenho muita dificuldade, desculpe se tiver algum psiquiatra aqui, psicólogo, aliás, da psicologia não cristã. Eu tenho um pouco de dificuldade, porque eu acho que se é para dialogar e instruir alguém, eu não sou contra, eu tenho até vontade de fazer psicologia. Mas uma psicologia que ela vai ser também embasada na palavra de Deus. Por quê? Porque o cara pode estar passando por um problema de depressão jovem, e aí ele está lá com as lutas sexuais dele, a pessoa sabe qual é o seu problema? Você está numa fase, você está precisando de sexo, e você vai resolver esse problema, vai curtir a vida. Está entendendo? Aí um jovem cristão está passando por uma dificuldade, vai lá e ouve um conselho desse. Você entendeu? Então, tem que ter cuidado com psicologia, com psiquiatra, tratamento medicamentoso, psicólogo, tratamento através de diálogo. Se a Bíblia não resolver o problema de uma pessoa com depressão, porque ela tem poder, eu acho quase impossível uma conversa com qualquer pessoa nesse mundo resolver um problema desse tipo. Ele pode até ser camuflar o problema. Como ajudar? Mostra que o suicídio é pecado, certo? Mostra para a pessoa, olha, o suicídio é pecado, você está tomando uma decisão que não pertence a você. Mostre que é egoísmo, e aqui principalmente mostrar a dor do significado. Tudo bem, não, você quer suicidar? Não, olha, é nosso último encontro, vamos suicidar hoje à noite, tudo bem, não tem problema não. Você está sendo extremamente egoísta. Você não está pensando na dor da sua mãe, a dor do seu pai, a dor dos seus irmãos, seus avós, seus tios e seus amigos. Eles vão ficar todos aí sofrendo muito tempo ou para o resto da vida, por causa dessa decisão que você está tomando. Isso eu acho que é um ponto muito importante de se trabalhar, né? Porque é muito difícil. Dizem que algumas pesquisas, a morte é o pior medo da humanidade. Depois falar em público é o segundo maior medo da humanidade. Dentro da morte existem graus de medo. O primeiro medo dentro da morte é o medo da própria morte. Em segundo lugar, o medo de um pai perder o filho. E aí depois, o cônjuge, dependendo do casamento, perdeu o cônjuge e depois perdeu os pais, né? É uma dor muito grande. A dor de perder alguém por meio de um suicídio. Então isso precisa ser trabalhado também, mostrar que é egoísmo. Acompanhar com intensidade. No caso de suicídio, não é aquela visita que você vai lá, trata, conversa, pronto, resolvi, ela nunca mais. Não, precisa ser trabalhado, dado continuidade a esse tratamento. Você precisa mostrar que sempre há uma solução. Todos os problemas. Aqui eu vou tratar um pouquinho no próximo slide, você vai ver. E o uso essencial da Bíblia. Você precisa ir bem preparado. Você precisa conhecer o que é que você vai falar, o que é que você vai tratar naquele caso. Certo? E aqui, mostrar que sempre há uma solução e mostrar dentro da Bíblia duas coisas importantíssimas. A questão da esperança eterna e a questão da permissão eterna. Se ela não for um crente, você precisa deixar muito claro para ela. E se ela se suicidar, se ela está achando ruim os problemas que ela está enfrentando aqui, ela vai passar para um estágio muito pior e definitivo. Isso precisa ficar claro
para servir de desestímulo para ela. Você está sofrendo? Vem aqui, vamos aqui comigo. Leva ela lá no fogão, liga o fogo, põe tua mão aqui. Aí você deixa ela colocar, ela não vai conseguir, ela vai ficar tirando. Pronto. Deixa eu te dizer qual vai ser a diferença. A diferença é que aqui você está pondo só a mão e você pode tirar quando você quiser. Lá no inferno vai ser todo o teu ser e você não vai poder tirar a mão, né? E no lago de fogo eterno você vai ser lançado lá e não tem como tirar a mão e pôr, vai ser eternamente. É uma decisão sem volta. E mostrar a esperança eterna, né? Mostrar passagens bíblicas para um crente, para ele olhar lá para frente. Eu gosto muito de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16, quando Paulo diz: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova dia a dia. Ele vem falando ali, né, da questão do sofrimento, somos em tudo atribulados, mas não angustiados, perseguidos. E depois ele fala a ideia de que Paulo deve ter sido um cara que ele, dependendo da idade dele, ele teve uma aparência de uns 20 anos mais velho, por todo o sofrimento que ele passou. E ele diz: ainda que o homem exterior se corrompa, se deteriore, por causa das adversidades, por causa da velhice, por causa dos sofrimentos desse mundo, o interior se renova de dia em dia. Porque a nossa, 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Olha a contradição: momentâneo, eterno, leve, pesado. Leve e pesado. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Aí, por isso nós não atentamos para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Então a ideia de você procurar passagens bíblicas que falam do céu, que você mostrar que há uma realidade maravilhosa ali há pouco tempo que precisa enfrentar. Então aqui, ó, sempre há uma solução em usar a Bíblia. Então, por exemplo, o caso de Moisés. Moisés poderia ter se suicidado com as murmurações ali do povo, né? Na hora que o povo disse: olha, vamos logo apedrejar esse Moisés e Arão, vamos logo matar ele. Ele poderia, não, peraí pessoal, não aguento mais não, isso aqui não, deixa que eu vou dar um fundo. Moisés poderia ter se suicidado quando Deus disse: sobe lá no monte, você não vai entrar na terra. Por favor, Senhor, para com esse assunto, não vai mais. Ele ter saído dali, a história, Moisés deu um fim à sua própria vida. Ele tinha um problema suficiente para isso? Tinha. Será que Jó, nem botei aqui, mas Jó, você tem ideia do que é você perder 10 filhos? Eu tenho, como foi falado, já estou 18 anos no ministério, já fui a inúmeros velórios. Mas geralmente velório de filho. Quando o pai está vivo, a mãe, ver o filho partindo, sabe, não adianta você falar nada ali. É só a sua presença, é só você estar ali, a pessoa está olhando para você. Porque não tem palavra, não tem consolo, não tem nada. Você imagina 10. Era saber ali a notícia e peraí, não aguento não, ele está todo, ele se matar. A mulher de Jó, ela poderia ter se matado. Não, perdi 10 filhos, vão me matar agora. Você está vendo? Sempre tem uma solução. Moisés, Jó, Ana, as perturbações de Penina, tendo filho e ela não tendo filho, Penina tendo filho e ela não tendo filho, as perturbações, as piadinhas dentro de casa, né, ali naquele convívio, ela poderia ter tirado a vida dela, mas teve uma solução. Pedro, isso aqui para mim é bem marcante, né? Jesus disse: você vai me trair. Eu disse: vou não, o outro pode trair, mas eu não. Depois ele trai, quando ele trai pela terceira vez, Lucas registra isso, só Lucas registra essa olhada, e diz que quando ele negou pela terceira vez, Jesus fitou os olhos nele, e ele lembrou do que Jesus tinha dito, saiu de lá e chorou amargamente, um choro muito profundo. Ele poderia ter tirado a vida dele. Tinha todos os motivos. É por causa de problemas quase insolúveis. Pronto, está aí. Mas ele se levantou e teve força, porque ele viu que, claro, a graça do Senhor, e ele está tentando mostrar que sempre há a solução. Você precisa mostrar isso. Você está com problema? Tá? Deixa eu te mostrar aqui dentro da Bíblia. Olha esse problema aqui.
Olha esse outro aqui. Olha esse problema, sem contar com as passagens de esperança eterna. Paulo, meu Deus do céu. Quando ele escreveu, por exemplo, 2 Timóteo, com aquela masmorra lá fria, situação, olha, eu não aguento mais não, eu estou escrevendo essa carta e aqui é meu fim da minha vida. Todos os motivos necessários. Mas a esperança fortaleceu Paulo. E quando ele escreve Filipenses, apesar de não ter sido a mesma circunstância, 16 vezes o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, quando ele estava na sua primeira prisão, 16 vezes você vai encontrar o termo alegrai-vos, regozijai-vos, ou algum termo relacionado à alegria. 16 vezes naquela pequenininha carta. Mesmo sem ter as condições aparentes, né? Aí o 4:4 diz o quê? Alegrai-vos sempre no Senhor. E aqui Davi, deixei por último que eu gosto em especial desse caso. Davi estava lá com os filisteus, ia ter a grande batalha, Saul, os filisteus, com o rei Aques e todos os príncipes dos filisteus. Davi estava lá refugiado, fugindo de Saul, lá na Filístia. Quando os príncipes dizem, olha, Aques, a gente não quer Davi com a gente não. Vai que a gente está lá no meio da batalha e ele se revolta e faz uma emboscada. Não, pode mandar ele embora, a gente não confia em Davi. Aí ele vai falar, Davi, ó, você sabe quanto eu confio em você? Davi diz, eu traí vocês alguma vez? Aí ele diz, não, mas os príncipes não confiam em você. Pode voltar. E Davi volta. Aí caminha de volta para Ziclag, onde estavam as mulheres, daqueles 600 homens. As mulheres, os filhos, Davi ainda não tinha filho, estava com 2 esposas. Quando eles voltam lá, eles veem um fumaceiro. Ziclag tinha sido devastada, que era um acampamento ali, né, pertencente a Israel, pelos amalequitas. 1 Samuel 30. E diz a Bíblia, no verso 6, diz assim, ó, 1 Samuel 36, diz que aqueles homens, Davi muito se angustiou, porque aqueles homens falavam em apedrejá-lo. Nos versículos anteriores diz que aqueles homens choraram até faltar força para chorar. Pensa aí, cabra macho mesmo, homens valentes, homens de guerra. Quando viram suas mulheres serem levadas, os filhos, lá os bens, diz que eles choraram que não tinham mais força para chorar. E era um suicídio coletivo, não. É por causa de circunstâncias, suicídio coletivo. Mas não vamos pensar nem nos homens. Os homens começaram a dizer, rapaz, esse Davi, eu estou com ódio dele, vamos matá-lo. E todo mundo começou, vamos matar Davi. Coitado Davi. Quase 10 anos sendo perseguido pelo rei Saul. E sem motivo justo, só por causa de ciúme. Quase 10 anos. Fora da sua terra. Acabava de chegar da terra dos filisteus. Os seus homens que estavam sob sua responsabilidade ali. Agora essas mulheres e filhos vão embora. E os únicos que ele tinha agora falavam em matar e apedrejá-lo. Ali outra pessoa dizia, não, pessoal, tem escutado rumores que vocês querem me matar. Faz o seguinte, dá uma espada aí. Para se exercitar esse trabalho, eu não aguento mais. Vou me matar. Davi mesmo se matava. Mas eu acho incrível aquele versículo de 1 Samuel 36. Davi muito se angustiou no Senhor porque os homens falavam e apedrejaram. O mesmo verso diz, mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Então é um versículo muito forte para nós, né? Onde a gente encontra essa força para as nossas dificuldades. É onde a gente encontra a solução para todos os momentos, é no Senhor. Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Aí ele vai, pergunta, Deus, a gente vai lá, vai pegar os nossos vá, que você vai recuperar tudo. Aí Davi se anima, pega os homens, vão lá, recuperam os bens, tomam um grande despojo, ficaram mais ricos ainda, né? E eu acho muito forte essa passagem aqui da graça de Deus, né? Em relação ao fortalecimento. Então precisa ser mostrado isso aqui para as pessoas. Então, conclusão, o suicídio é de fato pecado. O suicídio é pecado. Isso a gente não tem nem o que questionar. Ninguém tem o direito de tirar a própria vida.
O descrente suicidando-se acrescenta só mais um pecado à sua lista que não foi perdoado. Ele não vai para o inferno, não é porque ele suicidou, porque ele tem seus pecados e morreu sem ter sido perdoado. O crente, o fazendo, tem apenas mais um perdoado pela obra de Cristo. Eu não quero parecer simplista, né? Quando o crente se suicida, ele só tem mais um pecado, é o último da vida dele que ele vai cometer, que já foi perdoado. Não quero parecer simplista, mas é uma realidade. O suicídio é um ato egoísta, desonroso, que traz vergonha para o Evangelho. Certo? É egoísta porque a pessoa está pensando nela mesma, em se livrar daquela situação, sem levar em conta todas as consequências que aquele ato vai trazer para as pessoas que vão ficar. É desonroso, principalmente para o Evangelho. Uma pessoa não crente ouve que um crente se suicidou, eles dizem: olha, está vendo aí? Não tem diferença não, é tudo a mesma coisa, é só um nome de religião diferente. Então, eu acho que é uma atitude que traz muita vergonha e desonra para o Evangelho. Há muitos outros caminhos para resolver qualquer problema na vida. Então, tem várias oportunidades, vários caminhos, soluções. A gente viu pessoas a ler a Bíblia, tem muito mais, que passaram por problemas extremos e que tiveram esses problemas resolvidos. Eu gosto muito da frase, não sei quem é o autor, se alguém souber me ajude, mas que diz: não há problema que seja eterno nessa vida, porque ele passa, e não há momentos felizes que também perdurem por todo sempre. Então, todo momento bom, ele vai acabar. E todo momento difícil, ele vai acabar. Você está passando uma fase maravilhosa hoje? Pode se preparar, porque vai ter um dia, um tempo, que ela vai passar. Você está passando uma dificuldade extrema? Não se preocupe, ela vai acabar também. Na Bíblia, Jó, eu acho incrível o livro de Jó. A Bíblia não diz o tempo. Por quê? Quanto tempo Jó passou naquela situação? Tem especulações de todo jeito. Mas eu acho incrível porque Deus não disse: e Jó passou 2 meses, aí o cara passa 5 anos. É porque o de Jó foi só 2 meses. O meu por 5 anos. Então Deus não disse. Porque aí acaba se aplicando a todo mundo, né? Então, não existe um problema que seja eterno na sua vida. A gente precisa ter a motivação. Quando você vê aí esses caras lá, Asgrael, né, aquele velejador, e tantas outras pessoas que perderam perna, perderam braço, encontraram motivação aí sem Cristo. Eles encontraram motivação para continuar, agora estão participando de Olimpíadas, estão correndo, estão participando, o cara cadeirante, estão participando de arremesso, de peso. Então, por que as pessoas até sem Cristo encontram motivação? E nós que temos Cristo não vamos encontrar. Não pertencemos a nós mesmos, não somos o nosso dono. Isso precisa ficar muito claro na mente de um suicida cristão. Possível suicídio, potencial suicídio. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Como eu não posso? Eu acho incrível. Você lendo o livro de Jó, você vai ver. Ele não tinha uma perspectiva de sair daquela situação, não. A única perspectiva de Jó, dentro dos capítulos lá que você vai ver, é a morte. Porque para mim só resta a escuridão, o lugar das sombras, onde se finda todos os problemas, onde lá o escravo não sofre pelo o aborrecimento dos seus patrões, e ele vai dar uma... Ele não via solução, mas ele não tira a própria vida dele. Mesmo percebendo que a única saída, a única porta para a vida dele era a morte, porque você lendo o livro, você vai perceber que ele não tem uma expectativa de sair daquela situação, sempre apontando ali o caminho da morte. Mesmo que ele diga: ó, sempre o meu Redentor vive, que se levantará e tal, mas a perspectiva dele, em vários capítulos, ele vai dizer isso. Mesmo assim, ele não tira a sua própria vida. Certo? Aqui tem algumas referências bibliográficas. Champlin, Leon, Lima, Augusto Nicodemo, esse livro aqui. Quem se suicida vai para o céu. Luiz Antônio Bento, esse livro de bioética é muito bom. Mailender, Kaiser, Walter Kaiser Jr. aqui.
E o Geisler, na Ética Cristã, acho que alguns de vocês já leram, ele trata também sobre o capítulo sobre suicídio. Ok? Muito obrigado, pastor.